E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender sobre a legislação ambiental. E vamos direto ao ponto, porque esse é um dos assuntos mais cruciais quando a gente tenta entender como o nosso mundo funciona hoje. Sabe aquela tensão constante que existe entre produzir, crescer a economia e ao mesmo tempo não destruir o nosso planeta? Pois é, muitas vezes a gente escuta por aí que as leis ambientais são só um monte de burocracia para atrapalhar os negócios. Mas a verdade é bem diferente. Essas regras não surgiram do nada, num vácuo. Elas são uma evolução urgente e necessária, porque sem elas, até mesmo as atividades que dão mais lucro, tipo o agronegócio, estariam com os dias contados a longo prazo. Para a gente começar a entender como chegamos até aqui, precisamos encarar uma pergunta bem difícil. O que acontece quando o progresso simplesmente atropela e destrói a natureza sem regra nenhuma? Historicamente, a nossa civilização acelerou fundo no crescimento industrial, fechando os olhos para a poluição e os resíduos. E a falta de regras não deixou apenas os rios mais sujos. Ela causou perdas irreparáveis. As leis rigorosas que nós temos hoje nasceram, na verdade, como respostas de emergência a cenários completamente aterrorizantes. Parte 1. Tragédias ambientais históricas. O direito e as regulamentações não foram inventados por puro capricho dentro de um escritório. A natureza costuma dar os sinais de forma bem dura. Imagina só, lá no Japão, na Baía de Minamata. Começou de um jeito bizarro. Os gatos da região passaram a ter convulsões e até pulavam no mar, num episódio super sombrio que ficou conhecido como a doença da dança do gato. Logo depois, os humanos também começaram a sofrer com isso, e mais de 2.000 pessoas morreram. O motivo? Uma indústria química estava despejando mercúrio na água, causando danos neurológicos severos. E não parou por aí. Na Itália, na cidade de Seveso, em 1976, um reator explodiu e soltou uma nuvem tóxica enorme de dioxina. Isso contaminou mais de 1.800 hectares e causou uma doença de pele terrível, a cloroacné, em centenas de pessoas. E essa marcha trágica da indústria sem controle continuou, mostrando que o mundo precisava de rédeas curtas. Em 1984, na Índia, aconteceu o desastre de Bhopal. Foi assustador. Uma fábrica de pesticidas teve um vazamento descomunal, jogando cerca de 40 toneladas de um gás chamado isocianeto de metila direto no ar. Imagina uma nuvem silenciosa e letal cobrindo uma cidade inteira de pessoas que não faziam a menor ideia do perigo. Para colocar a escala desse absurdo em perspectiva, mais de 8.000 pessoas perderam a vida em apenas 72 horas. O choque foi global. E o pior é que a tragédia não acabou ali nos primeiros dias. O acidente deixou um legado terrível de doenças crônicas que afetam até as gerações que nasceram naquela região muito tempo depois do vazamento. O preço desse progresso irresponsável se provou alto demais. Pouquíssimo tempo depois, em 1986, o mundo parou de novo com Chernobyl, na Ucrânia, o maior desastre nuclear de todos os tempos. Aquela explosão no reator lançou material radioativo que viajou por boa parte do continente europeu. As estimativas falam em algo entre 30.000 e 100.000 mortos. A cidade de Pripyat virou um fantasma radioativo, completamente inabitável até hoje. E a grande lição ali foi clara: a contaminação vai durar séculos. O dano ambiental sobrevive e muito a geração humana que o causou. E puxando isso para a nossa realidade aqui no Brasil, é impossível não lembrar do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Foram 34 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de mineração. Para ficar mais fácil de visualizar, é lama tóxica suficiente para encher milhares e milhares de piscinas olímpicas. Tudo despejado de uma vez só na bacia do Rio Doce. Isso varreu o subdistrito de Bento Rodrigues do mapa e asfixiou mais de 600 quilômetros de rios. Foi um impacto brutal e irreversível na fauna, na flora e na vida de quem morava ali. Parte 2. A resposta global. Com o mundo literalmente colapsando nesses desastres, a comunidade internacional se viu obrigada a sentar e conversar. Era preciso achar soluções reais. Em 1968, o Clube de Roma já reunia especialistas alertando sobre os limites do crescimento. Aí, em 1972, a Conferência de Estocolmo plantou a semente do que chamamos hoje de desenvolvimento sustentável. Mas a coisa ganhou um peso gigantesco mesmo na Eco 92, no Rio de Janeiro. O planeta inteiro focou no Brasil para firmar tratados vitais sobre a biodiversidade, o que abriu caminho para marcos como o Protocolo de Quioto, lá em 1997. A pressão global estava funcionando. E no meio de todo esse debate, em 1987, o relatório Brundtland entregou uma definição oficial que virou a espinha dorsal de tudo isso.
Olha só a citação exata deles. O desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Traduzindo de um jeito bem prático, não é sobre parar o mundo e voltar para as cavernas. É como viver dos juros de uma poupança sem nunca zerar o seu saldo principal. É criar uma harmonia sustentável. Parte 3. Evolução da lei brasileira. Todo esse movimento mundial acabou ditando o ritmo da nossa própria legislação. Mas olha que dado curioso, a proteção de recursos naturais no Brasil não é novidade. Lá em 1605, no período imperial, a gente já tinha o Regimento do Pau-Brasil para proteger as florestas. Depois veio a Lei de Terras em 1850, mas a coisa ficou estruturada mesmo em 1965, com o Código Florestal criando as áreas de preservação permanente. Daí para frente foi uma escadinha de evolução constante. A Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação nos anos 2000, até chegarmos ao novo Código Florestal de 2012. Cada uma dessas leis foi o reflexo das urgências do seu próprio tempo. Agora, sem sombra de dúvidas, a joia da coroa dessa nossa evolução é a Constituição Federal de 1988. Inspirada por todas aquelas conferências globais, a Constituição bateu o martelo no seu artigo 225. Ele diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, não é mais uma questão de boa vontade. Defender e preservar a natureza virou um dever coletivo e absoluto do Estado, para nós que estamos aqui agora e para todo mundo que ainda vai nascer. E vale muito a pena lembrar de uma baita sacada que a gente teve antes mesmo da Constituição. A Lei 6.938 de 1981 virou uma chave importantíssima no Brasil. Foi ela que trouxe o famoso princípio do poluidor-pagador. Em resumo, sujou, vai pagar a conta. Ela também colocou no papel exatamente o que significa degradação e poluição e criou o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, forçando os diversos órgãos públicos a trabalharem juntos de forma unificada e muito mais inteligente. Parte 4. O desenvolvimento sustentável. É muito comum a gente esbarrar na ideia de que a lei ambiental serve só para engessar as empresas, né? Mas o objetivo real é o extremo oposto. Pensa nisso como uma grande balança. O novo normal do desenvolvimento sustentável exige que a nossa produtividade e as nossas indústrias, incluindo a reciclagem e a gestão de resíduos, tenham o mesmo peso que a preservação. Manter a natureza de pé não é abraçar a árvore por romantismo, é pura estratégia. É a garantia absoluta de que a gente vai ter matéria-prima amanhã para que as próprias empresas continuem existindo. Por isso que instrumentos legais como licenciamento ambiental e as nossas unidades de conservação são tão incríveis. Nossos parques e reservas não são só um monte de burocracia. Eles são áreas extremamente estratégicas como verdadeiros cofres que guardam riquezas genéticas que a gente sequer terminou de descobrir. Respeitando esses limites, a gente consegue manter a roda da economia girando de um jeito muito mais maduro e inteligente a longo prazo. Então, depois de toda essa nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Como a gente pode garantir o progresso econômico hoje sem esgotar o mundo de amanhã? A história já esfregou na nossa cara o custo trágico de fechar os olhos. A legislação já desenhou o mapa e as ferramentas do modelo sustentável. O nosso grande desafio agora é fazer com que tudo isso funcione na prática, no dia a dia, para alcançarmos esse equilíbrio. Um abraço e até a nossa próxima jornada de aprendizado.